Oi pessoal, tudo certo? Vocês sabem onde surgiram as primeiras civilizações, esses modelos mais complexos de civilizações que a gente pode encontrar na história da humanidade? Vocês sabem qual é a região que a gente pode dizer que é o berço das civilizações humanas? É a região do Oriente Médio, a região chamada de Crescente Fértil, que vai desde a região do Nordeste da África até os territórios que compreendem hoje o Iraque, a Pérsia, sem perder de vista os territórios onde surgiram a civilização hindu e a civilização chinesa. Pois bem, a partir de agora, a gente vai tratar da origem e do desenvolvimento das primeiras civilizações do Oriente, as civilizações que a gente chama de civilizações hidráulicas ou civilizações potâmicas. Presta atenção aí! Para começar a entender as civilizações do Oriente, ou as civilizações antigas, da Antiguidade Oriental, a gente tem que lembrar uma coisa do final da pré-história, ou pelo menos de um período específico da pré-história, que é o período que a gente chama de Neolítico, a época em que ocorre o que alguns historiadores chamaram de Revolução Agrícola. Na verdade, embora ela provavelmente não tenha acontecido na forma de uma revolução, ou seja, uma transformação intensa em velocidade rápida, muito pelo contrário, essa revolução deve ter acontecido gradualmente em vários lugares, em tempos diferentes de acordo com a característica de cada povo. E além do mais, ela não foi de uma hora para outra. Pois bem, essa revolução, que a gente chama de Revolução Neolítica, que ocorreu no período Neolítico, nada mais é do que o início da prática da agricultura e da domesticação de animais. Pois bem, se as civilizações pré-históricas começaram a desenvolver a agricultura num período ou numa região onde a água não era abundante, é óbvio que elas precisariam escolher regiões que pudessem ter disponibilidade, algum tipo de fonte de água para os períodos de seca. E é por isso que as primeiras civilizações se desenvolveram na região do Crescente Fértil, no chamado Oriente Médio, ou na região deste que compreende as regiões que eu tinha mencionado antes, do Nordeste da África até a Ásia Central. Agora, antes de falar especificamente dessas civilizações, vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui. Com todo respeito, com todo cuidado, eu vou fazer um mapa do meu jeitinho para a gente tentar entender mais ou menos como é que se distribuem essas civilizações. Então, imaginemos que aqui a gente tem a Península Ibérica, aqui o território da bota da Itália e a Península Balcânica, onde seria o território da Grécia. Mas para cá a gente vai encontrar o Estreito de Bósforo, o Mar Negro, o Estreito de Dardanelos, fechando com o Mar Egeu, descendo para cá os territórios do Mar Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar, o território da África. Aqui a gente tem uma península que a gente chama de Península do Sinai. E para cá da Península do Sinai a gente tem uma grande península chamada Península Arábica, para onde se configura aí o Golfo Pérsico. Aqui eu não vou achar, não é tão importante, mas vamos pelo menos colocar aqui as ilhas da Grã-Bretanha e aí o norte da Europa. Não preciso colocar as regiões mais para cima, para mim é importante que a gente tenha em mente esses territórios aqui. Pois bem, dá uma olhadinha nesse risco ou neste desenho aqui. Ou então dá uma olhada neste desenho aqui. Ou então dá uma olhada neste risco aqui e neste risco aqui. Essa região é a região que a gente chama de Crescente Fértil, porque aqui, nas margens do rio Nilo, se desenvolveu a civilização egípcia, região nordeste da África. Aqui, na região nas margens do rio Jordão, se desenvolveu a civilização dos hebreus, na região da Palestina. E aqui, na região da Mesopotâmia, dos rios Tigre, ou melhor dizendo, colocando os nomes no lugar correto, né? O rio Eufrates e o rio Tigre, onde vários povos se desenvolveram ao longo da história da Antiguidade. Esta região aqui é a região que os historiadores escolheram ou denominaram chamar Crescente Fértil. E esse Crescente Fértil é a região onde se desenvolveram as civilizações potâmicas. Potâmicas, pótamos, rios, hidráulicas, que tem a ver com a água. Ou seja, civilizações que dependeram basicamente da água desses rios para sobreviver.
é lógico que outras civilizações também podem ter se desenvolvido na mesma época. Mas as primeiras, as mais antigas dessa região, são a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica, que na verdade não é uma civilização só, são vários povos que ocupam a região ao longo do tempo. A gente vai encontrar aqui a civilização hebraica. Um pouco mais ao norte, a gente vai encontrar cidadezinhas, estados, que se desenvolveram na região da Fenícia. Então aqui a gente encontra os fenícios. E mais para cá a gente vai encontrar os persas, ok? Todas essas civilizações, sem falar da Índia e sem falar da China, que também se desenvolveram nas margens de rios, a Índia nas margens do rio Ganges e a China nas margens do rio Amarelo, essas civilizações aqui, elas vão ser entendidas como as civilizações da Antiguidade Oriental. E essas civilizações da Antiguidade Oriental têm como uma característica básica, uma forma de organização básica, alguns elementos que envolvem política, economia, sociedade, que no seu conjunto vão ser chamados de modo de produção asiático. Então, nessa introdução a esta aula sobre as primeiras civilizações da Antiguidade Oriental, é preciso ter uma noção do todo, de como elas se desenvolveram, e por isso vamos chamar a atenção para alguns detalhes. Em primeiro lugar, todas essas civilizações são aproximadamente contemporâneas. Embora algumas tenham surgido antes, outras surgido depois, elas conviveram todas entre si. A gente pode dizer que as primeiras regiões ocupadas pelo Nilo começam a ser ocupadas por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Enquanto isso, os mesopotâmicos já estão chegando na região da Mesopotâmia. Por volta de 2.000 anos antes de Cristo, os hebreus vão se fixar na região da Palestina, que é mais ou menos a mesma época em que os fenícios chegam na costa do Líbano. A Pérsia se forma por volta de 1.000 anos antes de Cristo. Isso no lado oriental. Para a gente fazer uma comparação, embora não seja o assunto do momento, no lado ocidental, os povos gregos, pensem aqui, ó, Península Balcânica é o território da Grécia, né? E a Península Itálica é o território de Roma. Essas aqui seriam as civilizações da Antiguidade Ocidental. Não é o assunto da aula de hoje. Mas, se a gente quiser fazer uma comparação, os gregos começaram a ocupar essa região ao mesmo tempo que os hebreus já estavam chegando na Palestina, ao mesmo tempo que os fenícios já estavam na costa do Líbano. Já os romanos são os únicos que nós temos uma data específica para falar do início da sua civilização, ou pelo menos daquilo que eles escolheram para ser o início da sua civilização. Eles escolheram a data de fundação da cidade de Roma, 753 a.C. Aqui é bem importante a gente ter uma visão panorâmica dessas civilizações para saber que elas conviveram entre si e que elas tiveram relação. Posso dar até alguns exemplos. Vamos começar com o exemplo dos assírios, que viveram no norte da Mesopotâmia e chegaram a invadir o Egito na época do Novo Império. Outro exemplo seria os próprios hebreus que migraram para o Egito, viveram lá e acabaram sendo escravizados durante um tempo. Os hebreus também foram escravizados na Babilônia, uma cidade das civilizações mesopotâmicas, dentro da época do rei Nabucodonosor. Os fenícios faziam comércio com toda essa gente através do Mediterrâneo. E os persas são a causa do fim de todas essas civilizações, ou pelo menos do encerramento da sua autonomia, porque os persas, que saem da região do Planalto do Irã, vão avançando de forma imperial em círculos concêntricos, dominando todo este território. Eles vêm quase até a Grécia, até que os gregos dizem, não, daqui vocês não passam. Os gregos, quando entram em decadência, acabam sendo dominados pelos macedônicos. Aqui no norte da Grécia fica a Macedônia. E os macedônicos, primeiro com Filipe da Macedônia e depois com Alexandre o Grande, vão fazer o caminho inverso, empurrando os persas de volta para casa, dominando todos os territórios que os persas tinham dominado antes e indo além, indo até a região da Índia. Pois bem, essa introdução não é para ser memorizada, e este mapa não é para ser copiado, é apenas para a gente ter uma visão panorâmica da história das civilizações antigas, para que a partir de agora a gente possa tratar de dois assuntos fundamentais. Primeiro,
como funciona o modo de produção asiático. Segundo, nós vamos falar sobre uma civilização específica. De todas essas, eu escolho a Mesopotâmia. Se liga aí. Bom, espero que tenha ficado basicamente claro esse início, que é só para a gente ter uma noção de todas as civilizações e como elas se relacionaram. Agora vamos entrar num detalhe específico. Vamos entender o que é e como funcionava, quais as características do modo de produção asiático. Sim, porque o modo de produção é na verdade um conceito que tenta ser utilizado para denominar todas as características políticas, sociais e econômicas que derivam das relações de produção de uma determinada época. Pois bem, no caso das civilizações antigas, no Oriente, a gente encontra o modo de produção asiático, que é basicamente a soma dessas características. Vai anotando aí. Em primeiro lugar, o tipo de governo é teocrático, uma teocracia, ou seja, o governante não é uma pessoa comum, ele é considerado um enviado de Deus, um representante de Deus ou até mesmo um próprio Deus, como é o caso dos faraós no Egito. A segunda característica é um sistema de trabalho onde todos os súditos trabalham para o governante. Se eu quisesse usar o exemplo, eu poderia dizer que todos os egípcios trabalham para o faraó. O nome desse sistema a gente chama de servidão coletiva. A terceira característica é o regime de propriedade. No modo de produção asiático, embora na prática os camponeses ou os trabalhadores ocupem os lotes e as terras, em tese, ou pelo menos do ponto de vista legal, tudo pertence ao Estado, tudo pertence ao governante, é uma propriedade estatal. A quarta característica tem a ver com a forma de organização econômica. A base dessas civilizações antigas, das civilizações que se desenvolveram no modo de produção asiático, é a agricultura de irrigação, por isso a localização nas margens dos grandes rios. Não quer dizer que essas civilizações não tenham desenvolvido o comércio. Sim, desenvolveram. Mas o comércio ele é resultado do excedente produtivo, ou seja, aquilo que se produz a mais. E a última característica diz respeito a como estas sociedades se organizam. Elas são sociedades bastante complexas, bastante estratificadas, divididas em camadas específicas, onde cada camada assume um papel importante. Mas a gente vai usar uma palavra para falar dessas sociedades. A gente vai dizer que essas sociedades são sociedades estamentais. Ou seja, as camadas têm uma certa rigidez e não é muito fácil, ou praticamente não é possível que as pessoas que nasçam numa camada passem para outra camada social. Isso ocorre apenas em alguns casos. Existem alguns caminhos de ascensão social, como no caso no Egito, nós vamos encontrar os escribas, que são uma classe importante que recebe pessoas de outras classes. Pois bem, então o modo de produção asiático é esse conjunto de características que nós vamos encontrar nas civilizações hidráulicas ou nas civilizações potâmicas, seja no Egito, seja na Mesopotâmia, seja na Índia, seja na China. Os hebreus, os fenícios e os persas também compõem as civilizações que se desenvolveram nesse cenário. Porém, eles não se encaixam tão perfeitamente nesse modelo. Os fenícios porque são navegadores e comerciantes. Os persas porque se transformaram num grande império militarizado e que passa a viver do domínio das outras civilizações. E os hebreus porque apesar de viverem nas margens do Rio Jordão, dentro da sua história, da sua trajetória, passaram por mais de um tipo de governo, mais de um tipo de organização. Um sistema mais simples e organizado na forma tribal, chamado patriarcado, um sistema um pouco mais complexo, comandado pelos juízes, e finalmente os reis, né, da civilização hebraica, que são os governantes do período de maior prosperidade da civilização hebraica. Mas como a partir de agora a gente vai mergulhar especificamente em apenas uma dessas civilizações, posso dizer que esta sim tem como características principais aquilo que a gente chama de modo de produção asiático. Então dá uma olhadinha agora um pouco que eu vou falar sobre as civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia. Presta atenção aí. A Mesopotâmia corresponde ao território atual do que seriam os países Iraque, parte da Síria, parte do Irã
e um paizinho bem pequeno que fica ao sul do Iraque chamado Kuwait. Essa região é irrigada por dois grandes rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. E ao longo de mais ou menos 3.500 anos de história, desde 4.000 anos antes de Cristo até 525 antes de Cristo, até 539 antes de Cristo, essa região foi sendo ocupada por vários povos. Alguns se desenvolveram ao longo de 800, 900 anos, outros permaneceram apenas 400 ou 500 anos, mas são povos que vão se acumulando do ponto de vista de herança cultural, de assimilação cultural, de maneira que a cada novo povo, a cultura do povo anterior vai sendo absorvida por este que está chegando. A gente não fala de uma civilização mesopotâmica, mas a gente fala de povos mesopotâmicos. Por isso, a partir de agora, a gente vai ver as características principais de cada um dos 5 povos que se desenvolveram na Mesopotâmia, que são, nesta ordem, os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Vamos ver um por um? Os sumérios, como o primeiro povo da Mesopotâmia, se desenvolveu no sul da região da Mesopotâmia, chamada Suméria, e tem como principais cidades as cidades de Ur e Uruk. Em torno dessas cidades, eles desenvolveram uma civilização bastante próspera, mas não era muito guerreira. Eles são sempre lembrados porque eles são os inventores do código escrito mais antigo que nós conhecemos, a escrita cuneiforme. Ela começa sendo feita de forma muito parecida com a pictografia, os desenhos que representam ideias, e depois ela cria símbolos a partir de padrões, que são sulcos feitos em tabletes de argila, formando o que a gente chama de escrita cuneiforme. Os sumérios também são responsáveis pela epopeia mais antiga que nós conhecemos, a epopeia de Gilgamesh ou Gilgamesh, uma história épica de um rei mítico que passa por várias aventuras ou que se encontra com vários outros personagens. Um dos exemplos mais famosos, ou um dos trechos mais famosos dessa epopeia, é a história de um dilúvio, na qual se constrói uma arca para salvar parte da humanidade dos seres vivos. E que depois de algum tempo, o comandante da arca acaba enviando uma ave para identificar se ela encontra terra ou não. É interessante percebermos que esse mito, que é mesopotâmico, acaba tendo uma releitura lá no Antigo Testamento. Vai aparecer como a figura de Noé na Bíblia. Pois bem, dos sumérios vem o segundo povo mesopotâmico, os acádios. Esses, um povo mais militarizado, que vem da região central da Mesopotâmia, dominando a Suméria e absorvendo a sua cultura. Os acádios chegaram a formar um pequeno império, mas foram atacados sucessivas vezes pelos hititas, que viviam na região, mas nunca se tornaram sedentários. Os acádios acabaram entrando em decadência e abriram espaço para o surgimento de uma terceira civilização mesopotâmica, que se desenvolveu na cidade da Babilônia. Essa civilização, os Amoritas, é lembrada sempre por causa de um legado deixado pelo seu rei, Hammurabi. Hammurabi escreveu um código de leis sistemático. Este código é talvez um dos primeiros códigos de leis escritas que nós conhecemos, o Código de Hammurabi. Com certeza vocês vão lembrar pelo menos da fundamental ou da base, né, fundamental lei ou a base do Código de Hammurabi. Seria aquela máxima da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi ele é bastante extenso e trata sobre os mais variados aspectos da vida da Mesopotâmia, mas pode ser visto sempre como o símbolo da sabedoria e dos princípios de justiça deste rei benevolente, que não deixa de ser um representante de Deus. Depois dos Amoritas vieram os Assírios, um povo muito violento do norte da Mesopotâmia, dominado primeiro por Sargão II e depois pelo rei Assurbanipal. Os assírios dominaram todo o território da Mesopotâmia, saíram da Mesopotâmia, dominaram a Palestina e também dominaram o Egito. Os assírios são responsáveis pela construção de uma biblioteca na cidade de Nínive, onde eles reuniram todas as obras da antiguidade desta região, o que foi muito importante para que os historiadores conseguissem reconstruir a história das civilizações mesopotâmicas. Foi o rei Assurbanipal que construiu a biblioteca de Nínive. Finalmente, o último povo que se desenvolveu na Mesopotâmia são os caldeus. Os caldeus normalmente são lembrados por causa de um rei, que é citado na história dos hebreus no Antigo Testamento.
É por isso que a gente tem um pouquinho mais de informação sobre ele. Embora a gente não tenha certeza sobre a veracidade desses elementos, porque não existem vestígios físicos, materiais, do que é citado sobre o rei Nabucodonosor. Mas se esses fatos ocorreram, provavelmente foi durante o governo de Nabucodonosor na Babilônia. Como os caldeus também se desenvolveram na Babilônia, eles são chamados de Segundo Império Babilônico. E lá, o rei Nabucodonosor teria sido responsável por 3 grandes eventos históricos. Primeiro, a construção dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, junto com outras tantas obras, como o Farol de Alexandria, o Mausoléu de Alicarnasso ou o Colosso de Rhodes. O importante é que esses jardins suspensos da Babilônia aparecem em relatos de vários viajantes que passaram por aquela região, embora não haja vestígio algum arqueológico da existência desse templo, ou deste palácio, melhor dizendo. Teria sido um palácio cheio de fontes e de vegetação e de jardins, né, que Nabucodonosor teria construído para sua esposa. Outro evento histórico vinculado à história de Nabucodonosor teria sido o momento em que os hebreus foram capturados e levados para serem escravizados na Babilônia. Isso, na história dos hebreus, tem nome de cativeiro da Babilônia. E, se existiu algo parecido, também foi no governo de Nabucodonosor que surgiu ou que foi construída o que os hebreus chamaram de Torre de Babel. Na verdade, a Torre de Babel pode ter sido um palácio, um templo mandado construir pelo rei Nabucodonosor e que os mesopotâmicos chamariam de zigurate, um prédio que pode ter até 60 metros de altura e que, se foi construído na época dos hebreus, quando os hebreus foram registrar essa história no Antigo Testamento, acabaram criando a história da Torre de Babel como a origem dos idiomas. Bom, o fato é que se a Torre de Babel foi construída, provavelmente foi construída no governo do rei Nabucodonosor e provavelmente foi construída na época dos hebreus, embora não seja exatamente a história que é contada no livro do Gênesis. Os caldeus acabaram sendo dominados pelos persas, e os persas, como a gente viu no começo do nosso vídeo, são os responsáveis pelo fim da história da Mesopotâmia como território autônomo. A Mesopotâmia não desaparece do mapa, ela só vai ser dominada sempre por outros povos a partir de então. Primeiro os persas, depois os macedônicos, depois os romanos, e assim por diante ao longo de toda a história. Pois bem, após essa cronologia, ou seja, esses povos que ocuparam a Mesopotâmia gradativamente, seria importante a gente saber alguns detalhes gerais da história da Mesopotâmia. Por exemplo, você sabia que os mesopotâmicos já tinham um vasto conhecimento de astronomia? Eles estudavam os movimentos dos corpos celestes e conseguiram construir um calendário de 365 dias. Isso é bastante importante para a contagem de tempo, para a colheita e as estações. Uma outra característica da cultura mesopotâmica é que eles desenvolveram, ou melhor, eles fizeram a separação da circunferência, a divisão da circunferência em 360 graus. Então quer dizer, se você estuda trigonometria, se você estuda geometria analítica, se você estuda toda a parte da geometria e ângulos, agradeça aos mesopotâmicos. Os mesopotâmicos também tinham uma religião própria, com vários deuses. Entre os deuses principais estão o deus Marduk e a deusa Ishtar, 2 deuses mesopotâmicos de um panteão politeísta. Aliás, a característica das religiões antigas, a maior parte das religiões antigas são politeístas. Os mesopotâmicos não acreditavam na reencarnação nem na vida após a morte. Acreditavam que os mortos iam para o mundo subterrâneo e lá permaneciam por toda a eternidade. Os mesopotâmicos têm a sua importância principalmente por causa da escrita, porque eles são os responsáveis pela escrita mais antiga que nós conhecemos. Então lembre sempre da escrita cuneiforme deixada pelos sumérios, ok? Essa é uma análise bem geral, mas com bastante informação sobre as civilizações mesopotâmicas. Espero que vocês tenham entendido, quero que vocês continuem lendo e estudando a respeito, fazendo testes, fazendo exercícios, e por hoje, basicamente era isso que a gente tinha que saber. Essa é a história das civilizações antigas, civilizações antigas do Oriente, começando com a civilização mesopotâmica. Valeu, um abraço!